Olá, Vitãs do Terrachistas, sou Luiz Abel Jornaleiro, num vídeo de novidades. Chegou recentemente Batman Morte em Família, do grandioso Jim Starlin, com a arte do grandioso Jim Aparo, né? E eu queria contar um pouco sobre as curiosidades que envolveram essa edição e a produção dessa história no final da década de 80. Esse material chegou recentemente pra gente, né? Que eu tô com 2 exemplares aqui e tal para mostrar para vocês. E mostrar um pouquinho, né, da edição, que tem um designer um pouco diferente, ela tem um verniz localizado aqui, muito legal, com as páginas, com uma página, né, em ação aqui no fundo e tal. Esse material já tinha sido publicado pela editora Panini uns anos atrás, estava fora de mercado um bom tempo, assim, e agora eles relançaram novamente, obviamente, em comemoração aos 80 anos do Batman. Para quem não sabe, agora em 2019 o personagem está completando 80 anos de existência. Mas esse material do Morte em Família, obviamente a capa já estampa, né, o que vai acontecer na história e tudo mais, mas é muito curioso o acontecimento que fez com que essa jogada de marketing fosse efetuada no final da década de 80, se não me engano foi em 1988, um ano antes do personagem completar 50 anos de existência. O Batman via passando por uma fase nos quadrinhos em que o Robin não era uma persona não grata dentro do universo do personagem, mas os fãs já haviam sentido falta daquele Batman aquele Batman cavaleiro solitário, aquele cara que agia sozinho nas sombras, sem o apoio do Robin, que obviamente quando foi criado serviu como uma ponte entre o público mais jovem para que o público de quadrinhos da época se identificasse de uma forma... tivesse uma identificação maior, porque ele era um jovem, ele era um garotão e tal, o Batman já era um homem, tinha toda aquela formação de vigilante, e ele era a ponte que fazia com que a juventude de fãs de quadrinhos norte-americanos se identificasse. Então, no final da década de 80, as vendas das revistas do Batman, que era Detective Comics e Batman, na época, assim, eram 2 títulos, não estavam indo muito bem, oscilava, horas estava indo bem, horas não estava e tal, apesar da equipe criativa que estava trabalhando com o personagem na época, e o Danny O'Neill estava no editoriamento, eles estavam se empenhando para a revista sempre ter uma margem de vendas legais. Aí o que o Danny O'Neill decidiu fazer, né, em parceria ali com os apoiadores, com os caras dentro do universo da editora DC? Eles decidiram criar uma campanha de marketing para que os leitores decidissem, né, nessa saga da Morte em Família, se o Robin, no caso o Jason Todd, o segundo Robin, sobreviveria ou se ele morreria num incidente que ia ser mostrado na trama. A trama se iniciou, vou dar uma pequena coladinha aqui, na edição do Batman, ela se iniciou na edição do Batman, se não me engano, ela começou a ser publicada na edição do Batman, se não me engano, 426. Ela teve início ali... teve início na 426, e aí eles deixaram um gancho, né, saíram 2 ou 3 exemplares, deixaram um gancho, né, para que as pessoas ligassem para um determinado número, né, os fãs ligassem para um número que iria significar a morte do Robin, ou o Robin sobreviver num incidente que ia permear nessa história aqui. O plot básico dessa história é o seguinte: o Jason Todd, ele tá passando por uma fase muito difícil, ele não obedece o Batman, ele e o Batman, eles entram nas operações de combate ao crime com uma certa frequência, e o Robin, ele é muito instável, ele age assim sem seguir as instruções do Batman, ele tá vivendo de uma forma muito inconsequente, ele é um vigilante inconsequente. E o Batman percebe que ele vem passando por uma depressão muito grande, e essa depressão é, na verdade... o resquício, na verdade é o efeito da falta que ele tem da mãe. Ele começa a procurar investigar sobre a mãe dele, onde é que ela parou, porque o pai do personagem Jason Todd morreu, mas a mãe dele ainda estava viva. Então ele começa a se empenhar numa investigação muito aprofundada para descobrir onde a mãe dele está, e o Batman ajuda ele, para que ele comece para que ele perca aquela falta de vontade de viver. Ele está sendo muito impulsivo, ele não é um bom combatente do crime. Toda aquela disciplina que o Batman tem, ele tá tendo o oposto. Ele tá fazendo uma série de coisas que o Batman não aprova. Então, ele e o Bruce, no caso o Bruce e o Jason Todd, viajam lá pra África, onde a princípio a mãe dele tá, e descobrem o paradeiro dela e tal. Não vou falar mais para não dar spoiler. Mas o que foi realmente muito polêmico na época que esse material saiu, é que assim, ó, o personagem, ele morreu, assim, o Jason Todd, ele morreu na história, numa contagem de votos, no caso que era tudo decidido por telefonema, um pouco apertada,
sabe? Porque foi uma coisa meio mórbida, assim. Muitos fãs queriam que o personagem saísse da mitologia do Batman, não fizesse mais parte da mitologia do Batman, e alguns queriam que o personagem continuasse, apesar da popularidade dele dentro do título não tá legal. Muita gente não curtia ele como Robin, porque ele não tinha o preciosismo, o brilhantismo do Dick, o Dick Grayson, que era o primeiro Robin, aquela coisa toda. Enfim, a decisão foi, né, meio apertada, mas a decisão foi que ele morresse, ele morreu, né, mas é bem interessante que nessa edição ela tem algumas preciosidades muito legais, que tem o final alternativo em que ele sobrevive, né, tem na edição aqui como um plus, como um bônus, e tem mais duas histórias que são muito legais. Uma delas é Um Lugar Solitário para Morrer, que mostra o quê? A inserção do terceiro Robin, do Tim Drake, que é considerado hoje, por muitos, um dos Robins mais legais, Então conta a história como plus, como bônus na edição da primeira aparição, que seria do Tim Drake, e tem uma história bem interessante, que seria a primeira aventura do Tim Drake já como Robin. Então ela tem uns bônus muito legais, ela tem um material interno muito bacana, para quem curte a mitologia do Robin, tem a participação do Dick Grayson aqui também. O Batman Morte em Família, ele não só foi um pequeno marco dentro da mitologia do Batman, antes do Batman entrar em 89, que começou a surgir muita história boa, começou a sair muito material bom, assim, referente ao personagem, ao cinquentenário do personagem, mas ela também marca uma mácula, um sofrimento, uma perda muito grande dentro da mitologia do Batman como um combatente do crime. Porque o Batman, depois que o Robin morre nessa história, ele passa por um processo de luto e um processo de não aceitação por ter falhado com o pupilo dele muito grande. Isso se refletiu muito nos títulos que vieram à frente, assim. Então, cara, esse material do Batman Morte em Família é, na minha opinião, um clássico moderno, um material muito bom e que tem uma importância muito grande dentro da mitologia do personagem. Então, assim, é uma dica para vocês, comprem, né, adquiram, aproveitando, né, o lançamento do material agora por causa dos 80 anos, porque é um material muito legal, marcou uma época, né, não só por todos esses fatores que eu falei, mas é porque ele tem um peso muito grande na mitologia do personagem, né, e na mitologia dos quadrinhos, tá? Esse foi um vídeo de dicas / novidades do Jornaleiro. Nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal, tocar o sininho, é um videozinho novo para vocês. Abração de Jornaleiro, até mais.